A palavra catarse, ou catarsis em grego, é uma velha conhecida da psicanálise. Na verdade, nós poderíamos dizer que a descoberta de Freud é estruturada na experiência grega da catarse. Isto é, Freud percebeu que, quando o indivíduo é capaz de contactar o seu trauma e reexperimentar a emoção que foi reprimida em função do doloroso sofrimento que não pôde ser compreendido naquele momento, quando o indivíduo tem a capacidade de voltar até esse ponto de fixação, como ele chamou, e ali reexperimentar os sentimentos que foram jogados para debaixo do tapete da consciência, então o indivíduo faz a catarse daquela tensão. Ele faz a catarse daquela energia psíquica. Aqui, catarse deve ser entendida como tornar consciente o que estava inconsciente. Portanto, a teoria do trauma inicial abordada por Freud. Então, catarse é uma velha conhecida experiência da psicanálise, retomada das experiências gregas de processos de cura e de processos religiosos. Portanto, a palavra está intimamente ligada na filosofia grega a práticas religiosas e médicas ao mesmo tempo. Essas duas coisas não eram bem distintas na cultura grega. A medicina era sempre uma medicina divina e geralmente uma medicina homeopática, né? Basta lembrar dos terapeutas de Epidauros. Também devemos lembrar aqui a filosofia pitagórica, onde a palavra catarse era essencialmente uma forma de comunhão com a divindade. Portanto, essa palavra tinha fortes conotações religiosas, né? O objetivo da catarse, segundo os pitagóricos, era tornar a alma harmoniosa. E essa harmonia, ela era vinculada ou mediada pela presença da música. Então é muito interessante a presença da música no ritual catártico pitagórico, né? Algumas experiências desse tipo podem ser apreciadas nas terapias corporais, como por exemplo nas terapias reichianas, com forte base nos trabalhos de Alexander Lowen. Portanto, a música é um dos instrumentos de arte que realmente propicia a catarse dos elementos guardados e esquecidos dentro do indivíduo, tornando-o consciente através das operações corporais. Mas a noção de Sócrates é muitíssimo interessante também em relação à catarse. Aqui não se trata mais de harmonia, se trata agora de uma operação catártica para remover o mal da alma. Não tem como não lembrar aqui dos trabalhos importantíssimos da escola kleiniana e antes dessa escola, não lembrar a questão que atormentou por toda a vida Carl Gustav Jung, que foi a questão do mal.
da presença do mal dentro do indivíduo. Então, Sócrates afirma que o ritual catártico é capaz de remover o mal da alma, da mesma forma que o médico remove a doença do corpo do indivíduo. Então, temos dois tratamentos que são muito semelhantes, tanto da alma quanto do corpo. A remoção do mal da alma é realizada através da catarse, do rito religioso da catarse. Então, para Sócrates, o problema não é o desequilíbrio, e que pode ser corrigido pela harmonização, como era um pouco para os pitagóricos e mesmo para Platão. A questão de Sócrates é muito interessante também, porque ele fala desse mal que é alheio ao organismo e que esse mal pode ser curado ou exorcizado pela catarse através das perguntas, né? Através dos questionamentos, através de um diálogo que pode ser aberto. Então aqui Sócrates abre um diálogo semelhante àquele da imaginação ativa de Jung, onde os questionamentos podem ser feitos a essa estrutura, na expectativa de que ela seja capaz de responder. E ao responder, o indivíduo se torna consciente e pode transformá-la, né, em alguma coisa que possa ser bom para ele mesmo. Esses filósofos são muito interessantes, né? Eles vão trocando experiências, né, de uma escola para outra e abrindo a nossa perspectiva de consciência em relação ao fenômeno catártico, ao fenômeno de purgação de nossa alma através de diversas expressões, inclusive a fala, como Freud fez centenas de anos depois. Aristóteles, por exemplo, acredita que de fato a música harmoniosa dos pitagóricos é uma boa ideia, né? E que de fato ela tem uma função catártica. Mas ele diz também que tem uma música que é essencialmente purgativa, no sentido médico do termo, né? E ele diz que essa música especial, né, ela é como se fosse um princípio homeopático, pois ela pretende causar exatamente o mesmo efeito que se procura curar. Isso é fantástico, né? Porque quando a gente observa os tratamentos clínicos, por exemplo, no que concerne ao transtorno de pânico, né, o que a gente faz não é outra coisa a não ser fazer o paciente experimentar justamente aquilo que ele teme. Então, a cura do transtorno do pânico consiste em aplicar um tratamento homeopático, ou seja, aquilo que o indivíduo teme, ele terá que fazer. A alimentação que ele teme é justo essa alimentação que ele terá que ingerir para obter a cura. Isso, de alguma maneira, tem uma função catártica, portanto, uma função purgativa e, por extensão, uma função curativa. Sensacional essa abordagem de Aristóteles, né? Sobre um tipo especial de música que consegue alcançar o complexo inconsciente e ao conseguir, pelo som, pela batida, e ao conseguir encontrar esse som, essa batida, o complexo que foi reprimido, faz esse complexo explodir através da movimentação corporal, né?
perdemos um pouco a conexão com esse tipo de terapia. E creio que esse é um tipo de terapia fundamental na formação do futuro psicólogo. Ele precisa experimentar a catarse através das expressões corporais possíveis, da descoberta dos seus movimentos, do seu ritmo, do seu som, do movimento natural do próprio corpo, da autonomia desses movimentos. Creio que uma análise meramente intelectual, calcada tão somente na palavra e na interpretação, ela não seja capaz de dar conta da totalidade do indivíduo e de suas expressões. Lembro que na minha formação, o meu analista, Carlos Byton, me obrigou, de fato me obrigou, porque eu não queria, a fazer um trabalho com uma pessoa queridíssima e que eu faço absoluta questão de falar o nome dela aqui, porque é uma pessoa fantástica como pessoa e também como profissional, que se chama Angel Viana. Então, durante muitos anos, eu fiz um trabalho corporal com a Angel e me beneficiei muito tempo depois de ter feito esse trabalho. Ainda hoje eu vejo as marcas de minha experiência através do trabalho realizado com a Angel Viana na minha prática psicoterápica. Eu acho fundamental que o terapeuta seja capaz de experienciar seu corpo, seus movimentos e perceber que se pode tornar consciente de muitas coisas sem precisar obrigatoriamente fazer uma análise mais tradicional, como é a psicanálise, embora essa análise naturalmente seja de fundamental importância. A conjugação desses dois tipos de conhecimento da alma são capazes de dar ao terapeuta futuro boas chances de desempenhar a sua função de maneira adequada. Por fim, não podemos esquecer de forma alguma a tragédia grega, cujo objetivo era encenar a catástrofe, de maneira que o público, ao assistir à tragédia, fosse capaz de projetar seus impulsos, por exemplo, impulsos incestuosos no que concerne a Édipo Rei, e elaborá-los de uma maneira consciente e estruturante. Pois ao avistar a cena trágica de Édipo matar o próprio pai, ter relações sexuais com a própria mãe e furar seus olhos, porque percebeu que os olhos físicos não eram capazes de perceber a realidade e ele precisava de uma iluminação interior, olhos internos, olhos da mente, olhos psíquicos, que fosse capaz de mostrar para ele o verdadeiro real, assim como os grandes mantiqués, os grandes adivinhos, os grandes taumaturgos, como Tiresias, que era cego. Assim Édipo se faz cego tragicamente para poder enxergar, num paradoxo espetacular que encantou a psicanálise de Freud. Então a tragédia grega nasce do sentido do indivíduo ter esta necessidade enquanto coletivo, enquanto ser cultural, enquanto civilização, de assistir à dramaturgia da tragédia e assim criar níveis de empatia com o personagem que sofre, encontrando a própria pessoa, a sua catarse e uma saída criativa e estruturante para não repetir o erro trágico da tragédia.